Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destina toda a tua alma, qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procura a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão. Aleluia, Jesus. Mas na última hora da vida, eles não mais se satisfarão. Meu Amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso corri só amigo, quando ouviste falar de Jesus, mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, Hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. desmanchada tua alma e não pode contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de coração limpo poderão ter o gozo do céu. Meu amigo, hoje tu tens a escolha,
Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória. Quantas vezes perguntei pra Deus por que ainda não aconteceu tudo que Ele me prometeu. Cansado e desanimado, o tempo de espera tem me preocupado. Eu olho ao redor e penso que é em vão, e quase que essa dor rouba minha adoração. Mas a tua palavra diz que os seus pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. A tua palavra diz que os seus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Pois tu olhas o vento e desfiles é treinamento. Tu vês o bravo mar e desfiles é chão pra você caminhar. Tu percebes a guerra e diz que eu nem preciso lutar, pois tu mesmo lutarás por mim. Tu mesmo lutarás por mim. Mas a tua palavra diz que os seus pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus.
sou servo feito, quem acreditaria que eu sou servo já enxergo o tempo, homem tão simples, sem ter lugar onde repousar, da estrebaria, não é o melhor lugar pra estrear. Quem gostaria que sua voz chamou o som da existência e aquelas
palavra pra você. Olha aí, Jesus. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar num canto escondido. Você mal consegue falar. Eu só ouvi o teu gemido. Escuta. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo.
viemos aqui. Apocalipse 3 e 6 foi o texto escolhido que foi nos passado, e diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu vou pedir que você volte alguns capítulos atrás, no capítulo 1, versículo 10 e 11, nós vamos ler esses versículos, mas nós vamos ler bastante a Bíblia enquanto eu estiver ministrando, irmão. Então depois você pode aceitar, mas mantenha a sua Bíblia aberta, porque eu entendo que Deus, Ele fala por meio da sua palavra. Amém. Então diz-nos a palavra do Senhor, Apocalipse 1, versículo 10, diz assim: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Amém? Os alunos podem tomar seus assentos. Aleluia, Jesus. Obrigado. Amanhã vai estar conosco aqui, conosco alguns irmãos, o irmão Mateus, aqui da congregação, Osmósio Santo, grande amigo, irmão. Deus me use mais e vai me usar hoje. Amém. Glória a Jesus. Eu vi o Mateus começar ali, hoje o Mateus já está sendo usado por Deus. Meus queridos irmãos, quando nós olhamos para a carta de Apocalipse, o livro de Apocalipse, este livro, ele vem selar a Bíblia Sagrada, ele completa a Bíblia Sagrada. Foi um livro escrito pelo discípulo amado João, um dos discípulos mais novos de Jesus, aquele que repousou a cabeça sobre o peito do mestre. João, ele foi um dos discípulos mais novinhos, devia ter em torno, segundo alguns historiadores, de 16, 17, 18 anos, quando Jesus o chama para a missão de aprender a ser discípulo, e ele é o último discípulo vivo do mestre, o último apóstolo vivo também. João, ele passa por algumas perseguições, e segundo alguns historiadores, João, ele tem a sua língua pregada na parede. Antes ele é colocado dentro de um caldeirão de água fervendo, um óleo fervendo. Ele não nega Jesus, entretanto ele também não morre. Não satisfeito, né, manda que peguem a língua de João na parede. E ele então, com a língua pregada na parede, ele pega o sangue da sua língua e ele continua dizendo: eu não negarei o meu mestre. Não satisfeito com isso, como João não morreu, eles pegam João e enviam para a ilha de Pátimo como um prisioneiro, para que João tivesse o fim da sua história nesta ilha. A ilha de Pátimo, segundo os historiadores, era um lugar onde era feito trabalho forçosos, era um lugar que tinha muitas feras, era um lugar que geralmente quem ia para lá não voltava. Mas João, ele vai para a ilha de Pátimo, e lá na ilha de Pátimo, próximo aos seus 90 anos de idade, João, ele tem esta visão. Deus abre o céu e mais uma vez Deus se apresenta a João. Ele dá a revelação no livro de Apocalipse. O Apocalipse é um dos livros mais delicados ou mais complexos de se estudar, porque ele vem completo de algumas simbologias, mas ele é um livro que ele nos traz muitas revelações e ele fecha todas as escrituras dentro do livro de Apocalipse. Agora, meus irmãos, o Apocalipse ele se divide em algumas partes dentro da Bíblia. Nós estudarmos o Apocalipse, os primeiros 3 versículos, 4 versículos, ele vai se tratar a igreja da Ásia, trazendo uma mensagem a estas igrejas. Depois ele vai tratar sobre o período do arrebatamento da igreja e depois do pós-arrebatamento, e aí nós teríamos que ter no mínimo uma semana de estudo ou mais. Nós tivemos agora 2 meses estudando sobre o Apocalipse na congregação. Agora, meus irmãos, quando nós olhamos para este texto que os irmãos escolheram,
E nós vemos um Espírito Santo que ainda fala, um Deus que ainda se manifesta, um Deus que ainda usa o seu Espírito, que também faz parte da Trindade, que vai falar com a igreja. O Espírito fala e ele precisa ser ouvido. Nós vamos ver dentro do Novo Testamento, pelo menos algumas vezes, o Espírito Santo parando os homens para falar com alguns deles. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada do livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que a igreja estava em oração e o Espírito Santo disse: separai-me Paulo e Barnabé para a obra que eu vos tenho com eles. Eles separam Paulo e enviam Paulo e Barnabé logo após alguns dias para a obra missionária, a primeira viagem. Deus também, através do seu Espírito Santo, vai falar com o apóstolo Paulo. Quando Paulo, já convertido, estava empregando ir para Filipos, e durante uma noite o Espírito Santo se manifesta, dando-lhe uma visão, e dizendo: para, Paulo, não é da tua forma, não é aonde tu quer ir. Ele dá uma visão e Paulo vê um homem macedônio vestido a caráter, que chama Paulo, e o Espírito Santo direciona Paulo que ele vá ministrar a Macedônia, e ali começa uma grande obra. O Espírito Santo, ele fala com a igreja, e quando ele fala, ele precisa ser atendido. Mas infelizmente nem sempre nós atendemos a voz do Espírito Santo, nem sempre nós entendemos o que o Espírito Santo quer falar. Mas eu tenho certeza esta noite, o Espírito Santo está aqui, e se ele te trouxe aqui, ele vai te dar entendimento para que você possa compreender aquilo que ele tem reservado para a sua vida. Queridos, quando nós olhamos para esses primeiros versículos da Bíblia Sagrada, nós vemos o apóstolo João, o discípulo João, ele vai escrever primeiramente as 7 igrejas da Ásia. A Ásia está situada ali na Ásia Menor, mais ou menos a 80 quilômetros de Éfeso. É uma cidadezinha pequena. Ele vai então tratar, João está ali na ilha de Patmos, ele vai tratar sobre a Ásia, que se faz parte 7 igrejas dessa área, são 7 cidades. Destas 7 cidades nós temos 7 pastores, e aqui nós já começamos a entender a forma que Deus vai usar para falar. Deus vai usar João para trazer uma mensagem às 7 igrejas. Deus vai usar João para trazer uma mensagem às 7 igrejas. E eu repito, porque ele vai trazer uma mensagem para cada igreja. O Espírito Santo não traz uma mensagem única para todas as igrejas, não. Ele vai tratar a igreja de Éfeso de uma forma, a igreja de Esmirna de outra forma, a igreja de Sardes de outra forma, porque cada uma dessas igrejas, elas tinham as suas peculiaridades. Cada uma destas igrejas, elas estavam passando por uma situação. Deixa eu entrar na mensagem então, para que você possa entender. O Espírito Santo, ele não é um ser que joga a palavra fora como muitos de nós. O Espírito Santo não é um ser que fica toda hora falando, não. O Espírito do Senhor, ele fala quando há necessidade, e quando ele fala é porque há necessidade, ou de trazer à tona algo que está oculto, ou de ativar algo que está se apagando, ou de corrigir algo que está sendo deturpado dentro da igreja. O Espírito Santo, ele sempre vai falar, e o propósito principal que o Espírito Santo fala é trazer entre a igreja o crescimento, é trazer no meio da igreja algo que venha gerar produtividade, algo que venha gerar vida no meio da igreja. Quando nós olhamos para dentro da Bíblia Sagrada, nós vamos ver que ele começa escrevendo, e é interessante porque João, ele vai ver o mestre de algumas formas. João, ele vê o mestre junto com os discípulos durante 3 anos e meio do ministério do mestre. João vai ver o mestre depois
depois crucificado, quando João está nos pés da cruz, e é um dos únicos discípulos e apóstolos que permanece até o último suspiro aos pés da cruz. João está ali, enquanto os demais se dispersaram. João permanece ao pé da cruz, a ponto de Jesus olhar para João e dizer: João, eis aí Maria, tua mãe. Maria, eis aí João, teu filho. Jesus está dizendo: João, enquanto eu estiver ausente, cuida da Maria. Jesus sabia que João era um discípulo do amor, João era um discípulo carinhoso. João, ele ia levar ao pé da letra a ordem de Jesus, mas João, ele viu Jesus sendo judiado, João viu Jesus sendo cuspido, João viu Jesus sendo crucificado. A verdade é que João também tem a grata honra de ver Jesus depois de ressurreto. Jesus, após ressuscitar no domingo, fica 40 dias entre os irmãos e se apresenta aos discípulos e conversa com eles sobre o reino de Deus, orienta eles. João vê Jesus ressurreto. João também vai ver Jesus. Não, ele tem ali a visão, e Jesus leva eles para o Monte da Oliveira e passa para eles as últimas orientações. E quando João está olhando, Atos dos Apóstolos capítulo 1, junto com os demais irmãos, quase 500 irmãos estão no Monte da Oliveira, e Jesus vai subindo aos céus, e uma nuvem oculta Jesus aos seus olhos. João vai ver Jesus dessa forma. Mas depois de alguns anos, João já não é mais um menino, João já não é mais um moço, João já é um senhor, João já é um ancião, e agora João está ali para morrer. E João vê Jesus de uma forma diferente. A Bíblia diz que João ouve uma voz como de trovão, e aqui no capítulo 1, do versículo 4 em diante, vai começar a nos trazer a revelação de como João vê o mestre. João vê o mestre poderoso, João vê o mestre já glorificado, João vê o mestre com um nome que já está sobre todos os nomes, e quando ele fala, a Bíblia diz que João cai como se estivesse morto, porque o poder de Deus é muito grande, o poderio de Jesus é muito grande, a autoridade de Jesus é muito grande. A Bíblia vai nos dizer que João vai receber do próprio mestre a ordem de escrever o Apocalipse, e nós vamos começar a ver, e ele vai começar a escrever a igreja da Ásia. Eu disse aqui que a Ásia é uma região que abrange algumas cidades, mas Deus vai usar João para escrever as 7 igrejas da Ásia. Aqui João vai trazer, ou Jesus vai trazer por intermédio de João, muitas coisas boas que a igreja estava fazendo, mas aqui também o Senhor vai revelar muitas coisas que ele estava entristecendo. Aqui o Senhor vai trazer palavras de dando força, dando ânimo para que a igreja continuasse avançando mesmo em meio à perseguição. Mas aqui também o Senhor vai trazer correções à sua igreja. Aqui nós vamos tirar lições importantíssimas no livro de Apocalipse, e essas 7 igrejas, elas trazem uma mensagem profunda, não somente para a igreja, 7 igrejas da Ásia do tempo de João, mas ela transpassa aquela igreja do primeiro século, e ela chega na igreja do segundo século, e ela ultrapassa a igreja do segundo século. E a igreja de Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia, elas estão no nosso meio nos dias de hoje, e a mensagem é tão viva quanto no dia que João recebeu. Eu quero falar às 7 igrejas esta noite. Eu sei que no meio desta congregação nós temos alguém aqui que encontra-se no estado que Laodiceia estava. Eu sei que aqui no nosso meio existe alguém que encontra-se no estado que Éfeso se encontrava. Eu sei que aqui no nosso meio alguém encontra-se no estado que Sardes se encontrava, que Tiatira se encontrava. Então vamos para a Bíblia para que você possa entender qual é o estado que você está, e você possa se autoanalisar, examinar e entender o que é que o Espírito Santo quer falar contigo. Essa mensagem de orgulho esta noite para você
Não fique bravo com o mensageiro. E essa noite, não fica bravo com o carteiro. Não fica aqui como um Paulo. O que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Eu venho vos entregar aquilo que o Senhor tem para crescimento ministerial e crescimento da sua vida. Quando nós olhamos para dentro da Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar João começando a escrever para as 7 igrejas da Ásia. É a primeira igreja que João vai escrever, é a igreja de Éfeso. Quando nós olhamos para a igreja de Éfeso, no capítulo 2, no versículo 1, vamos ler para que vocês possam entender até o versículo 7, diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Pare um pouquinho onde você está e deixe eu lhe explicar uma coisa. Aqui nós temos já a primeira simbologia. As 7 estrelas significam os 7 pastores, ou seja, e as 7 castiçais de ouro representa as 7 igrejas. Ou seja, quando Jesus está falando com João, ele vai dizer, e aqui escreve ao anjo da igreja, ele está direcionando a mensagem ao pastor local, e ele está dizendo: isto diz aquele que tem a sua destra, a sua mão destra, as 7 estrelas. Na sua mão está os 7 pastores. Mas ele está dizendo, e ele que anda no meio dos 7 castiçais, ou seja, Jesus está dizendo que os 7 anjos, os 7 pastores estão na sua destra. Portanto, ele anda entre a sua igreja, ele conhece a sua igreja, ele conhece os detalhes da sua igreja, ele conhece as necessidades da sua igreja, ele conhece as obras da sua igreja, aquilo que o pastor não vê, aquilo que o líder não vê, aquilo que o esposo não vê, que a esposa não vê, que o pai não vê, que a mãe não vê. Ele vê e ele conhece, porque ele anda entre os castiçais, ele conhece todas as coisas. Ele vai continuar dizendo e vai dizer assim: eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, de que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente atirei e tirarei do seu lugar no teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreceste as obras do Nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça no que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Deus traz uma mensagem para a igreja de Éfeso. Que mensagem é essa, pregador, que Deus trouxe? A mensagem para a igreja de Éfeso é a seguinte: eu conheço as tuas obras, eu te conheço, eu conheço o teu trabalho, eu conheço a tua paciência, eu conheço o teu sofrer, eu aprovo que você colocou à prova os falsos discípulos, falsos profetas, aqueles que se diziam ser, mas eram mentirosos. Eu também sei que você sofreste e tiveste paciência e trabalhaste pelo meu nome. O que é que Jesus está dizendo? Eu conheço o teu trabalho, eu sei que tu tem paciência, eu conheço as tuas obras. E é verdade, igreja de Éfeso, tu tens boas obras, igreja de Éfeso, tu trabalha, igreja de
Éfeso, tu é exemplo na paciência, tu coloca à prova aqueles que se dizem ser cristãos, ou seja, você não engole qualquer coisa, você é uma igreja que examina as Escrituras, você estuda as Escrituras, você ama a Escritura. Eu também sei que você sofreste pelo meu nome e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. A igreja de Éfeso era uma igreja paciente, era uma igreja que se dedicava, era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que estava sempre na obra ativa. Mas a Bíblia não para por aqui. Jesus vai continuar falando e ele vai dizer assim: tenho, porém, vírgula, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Esta igreja é conhecida como a igreja do amor decadente. Embora eles trabalhassem, embora eles tivessem obras, embora fosse paciente, eles haviam decaído, declinado no primeiro amor. O seu amor para com o mestre já não era mais o mesmo, as suas orações já não eram mais da mesma forma, o seu cuidado já não era da mesma forma. Era uma igreja experimentada no trabalho, era uma igreja que experimentava os crentes e discerniam que não eram cristãos de verdade. Era uma igreja trabalhadora, mas era uma igreja que estava deixando o primeiro amor. Era uma igreja que vai combater os nicolaítas, e o próprio Jesus disse: eu aprovo que vocês resistiram aos nicolaítas, porque eu também não suporto os nicolaítas. Os nicolaítas eram alguns que traziam algumas práticas de sincretismo, de misturança, de moralidade, de falsa religião, e implantavam no meio da igreja, viviam, meu Deus do céu, os nicolaítas traziam coisas lá de fora, para dentro da igreja, e diziam: isso não tem problema, isso não faz mal, tu pode adorar Deus do teu jeito e pode continuar dessa forma. Os nicolaítas faziam uma salada de fruta, e tudo era Deus, e tudo fazia parte do sincretismo religioso, do mundanismo que estava implantando no meio da igreja. A igreja de Éfeso não os aceita, Jesus não os aceita, e nisso Jesus vai exaltar a igreja e dar um grande exemplo, dizendo: eu te parabenizo por isso, parabéns, meu filho, você está bem, mas isso não é tudo. Volte ao primeiro amor, volte às primeiras obras. E aqui a mensagem é tão forte que ele vai dizer assim: lembra-te, pois, de onde caíste, lembra-te depois, quando você começou a declinar na fé, lembra-te de quando você já parou de orar como orava, lembra-te de voltar às primeiras obras. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Que tu não te arrependeres com todo o trabalho, com toda a paciência, com tudo que você já sofreu, com tudo que já você fez. Isso nada vai adiantar, porque eu terei que remover o teu castiçal dentre os outros castiçais. O que Jesus está dizendo: eu aprovo o teu trabalho, eu aprovo a tua paciência, eu aprovo a tua dedicação, mas trabalho não é tudo. Eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu caráter, eu conheço aquilo que os homens não conhecem, eu vejo aquilo que os homens não veem. O trabalho alguém vê, o trabalho alguém aplaude, o trabalho alguém elogia, mas as obras nem todos conhecem. Mas Jesus está dizendo: eu conheço as obras, eu aprovo as obras, mas eu conheço também lá dentro. Eu sei quando o pastor não está vendo, eu vejo quando o homem não está junto, eu conheço lá. As primeiras obras. Quem olhava para a igreja de Éfeso era uma igreja exemplar, mas o dono da
igreja que andava no meio dela conhecia e dizia: não, essa igreja precisa voltar ao primeiro amor, precisa voltar. Alguém precisa voltar ao primeiro amor. Alguém evangelizava, não evangeliza mais como antes. Alguém orava, não ora mais como antes. Alguém se consagrava, não se consagra mais como antes. E alguém vai dizer assim: não, irmão Jair, é porque eu estou crente maduro. Me mostra na Bíblia onde é que tem crente maduro. Maduro é fruta que fica no pé, e quando fica tão maduro cai. A igreja estava tão madura que estava declinando, estava caindo da presença. O amor já não era mais o mesmo. Pelo contrário, o amor genuíno, quanto mais ele amadurece, mais ele cresce. Quanto mais ele amadurece, mais ele se dedica. Quanto mais ele amadurece, o amor genuíno é. Quanto mais ele amadurece, mais ele se dedica a quem ama. Eu não consigo entender alguém que diz que o amor está maduro, que agora é um crente maduro, mas ele não fala mais em língua estranha, ele não chora mais na igreja, ele já não sente mais a presença de Deus, ele está vazio como uma lata velha. Escute-me, Deus não te tirou do mundo, Deus não te colocou aqui dentro para você amadurecer e ficar seco, mas Deus te chamou para você ser cheio do seu Espírito e impactar aquele que está do seu lado. A segunda igreja, Glória a Deus. é a igreja de Esmirna. Esmirna é uma igreja sofredora. Esmirna passou pela perseguição. Esmirna teve muitos irmãos que foram mortos. Foi uma igreja que foi esmagada. E nessa igreja, o dono dela vai escrever, vai dizer assim: que é o anjo da igreja que está em Esmirna. Note, irmão, que ele não escreve ao porteiro, ele não escreve a qualquer um, ele escreve ao anjo que está na frente. Ele vai dando direção ao anjo, ele vai mostrando ao anjo. Por quê? Porque é o anjo que pode tomar decisão. Era o anjo que podia mudar, era o anjo que podia puxar a igreja. Glória a Deus. A responsabilidade do anjo, Deus vai cobrando o anjo. É Jesus. Ele vai dizer assim: ao anjo que está na igreja de Esmirna escreve: isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Aí ele vai dizer assim: eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza. Eu sei que tu passou, eu sei da tua pobreza, eu sei que você enfrentou, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias, se foram 10 reinos. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O que é que ele está dizendo? O dono da igreja sabe o que a igreja de Esmirna iria passar. O dono da igreja adverte que passariam 10 governos, e cada governo que surgisse perseguiria uma vez mais esta igreja. A perseguição à igreja de Esmirna seria tão grande que muitos pagariam com a vida. E ele vai dizer assim: olha, eu aprovo o teu esforço, mas permanece fiel, permanece até o fim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Escute-me, alguém sofre, mas no meio do caminho desiste, perdeu tempo. Alguém é perseguido, mas no meio da caminhada retrocede, perdeu seu tempo, só sofreu em vão. O que é que o dono da igreja está dizendo? Se você sofreu e se você está sofrendo, permaneça fiel até o fim, porque aquele que vencer, aleluia, o que vencer não
receberá o dano da segunda morte, ou não receberá a condenação eterna. Escute-me, ele está dizendo: eu sei que a perseguição vai vir, eu sei que alguns vão enfrentar a morte, eu sei que alguém vai ter que fugir para continuar vivendo, mas no meio disso tudo não é desculpa para largar a Cristo. Escute-me, eu sei que você vai ser perseguido, mas no meio da perseguição não é desculpa dizer: eu estou abandonando a igreja porque o irmão fulano não me dá paz do Senhor, eu estou deixando a igreja porque o fulano não me olha, eu estou saindo da igreja porque o fulano não gosta de mim. Não, irmão, passa por isso. Quem vencer é quem chegar até o fim, não é quem começou bem, é quem permanece até o fim, é quem chega até o fim. A vitória é para quem chega. Se você chegar até o fim, você não vai sofrer o dano da segunda, aleluia, condenação. Eu falo para a igreja de Éfeso: se você decaiu, volte ao primeiro amor. Eu falo para a igreja de Esmirna: se você está sofrendo e durante esta perseguição, durante esta batalha, durante esta luta, você pensou em desistir, o Espírito Santo fala, e quem tem ouvidos ouça: não é hora de desistir. Se está sofrendo, ergue a cabeça e avança. Se está cansado, continua indo adiante. O Espírito Santo é aquele que fortalece, é aquele que dá ânimo. Eu venho dizer esta noite, igreja de Esmirna: você não vai parar, você não vai retroceder. Você foi chamado para chegar até o fim. Aleluia. A terceira igreja, meu Deus do céu, Glória. fala sobre a igreja de Pérgamo. Pérgamo, também o Senhor conhecia as suas obras, só que Pérgamo tinha um grande problema. No capítulo 13 diz assim: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá o que segue a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois quando não está breve virei a ti, e contra estes batalharei. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu darei a comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Novamente o dono da igreja está dizendo: igreja de Pérgamo, eu sei que vocês passaram por perseguição, inclusive Antipas, meu servo fiel, foi morto. Eu sei. Só tem uma coisa: vocês foram fiéis. Vocês habitam num lugar aonde o trono de Satanás está instalado. Idolatria, promiscuidade, negócios, negociar. Aqui no Porto Marítimo, aqui era lugar que vinha gente de todas as partes, negociavam, levavam, vendiam, traziam. E os irmãos estavam entrando nas negociatas. Os irmãos estavam trazendo para dentro da igreja as coisas lá de fora, as malandragens lá de fora. Dentro desta igreja havia alguns que aderiram, eu vou falar, Glória a Jesus. o sistema de Balaão. Pregavam por dinheiro, negociavam a fé. Quem não lembra de Balaão se vendendo seu ministério, sua chamada, por causa dos tesouros que foram lhe oferecidos? E quando ele não pode profetizar contra a nação que Deus escolheu, então ele, por amor ao dinheiro, por amor às coisas, por amor à glória, à honra humana, ele vai
dizer, rei, nós não podemos profetizar contra ele, não podemos amaldiçoar quem Deus abençoou. Mas é o seguinte, tem uma estratégia aqui. Se tu colocares mistura no meio do povo, tu acaba com eles. Se tu casares as tuas filhas com os filhos de Israel e levares os ídolos para dentro de Israel, acabou, o povo acabou a forma, Deus não vai ser com eles e eles vão cair diante de ti. Eu não posso amaldiçoar, rei, mas eu tenho uma estratégia de como pará-los. Aleluia. Dá aqui o dinheiro, dá aqui os tesouros, dá aqui a glória que me prometeste. Eu tenho a estratégia. Trocou o ministério por negócio. Esta igreja tinha alguns que estavam aderindo a esse sistema, vendendo a chamada, vendendo o ministério, trocando por coisas desta vida. Esta igreja tinha alguns poucos nicolaítas que traziam libertinagem para o meio dela. Que trazia mistura para dentro da igreja. Mas a igreja de Cristo, ela não tem mistura. Glória a Jesus. A igreja de Cristo é uma igreja pura. Glória a Deus. Pura. O pecado não tem lugar para ela dentro da igreja. Não tem. Glória. Aí ele vai dizer assim: eu vou te aconselhar, arrepende-te, pois. Tira isso do teu meio. E aqui, irmão, o interessante nós observarmos, eu já estou me encaminhando ao fim. Não eram todos que praticavam as obras nicolaítas. Não eram todos que faziam negociatas com as obras de Balaão. Não eram todos, eram uns poucos. Mas a igreja não fazia nada. Tem gente que diz assim: mas eu não estou fazendo, mas está apoiando. Mas eu não cobro para pregar, mas está pagando. Glória a Deus. Glória a Deus. Está fazendo negócio. Eu não estou falando aqui, irmão, desculpa, eu não sou pastor da igreja, eu vou ensinar a igreja. Não estou falando de oferta para pregador, não, estou falando de gente que cobra mesmo. Fala. Aleluia. Tem gente que cobra um salário para pregar numa noite, 40 minutos. E tem gente que não está no negócio, mas fala e paga. Fala. Oh, Deus. Aleluia. Negocia. Fala, Deus. Compra e vende. É, Jesus. É verdade. No meio desta igreja, Glória a Deus. Deus está dizendo: eu não estou me agradando disso. Por abaganda, abaganda. Oh, Eu não estou no meio disso. Glória a Deus. A minha igreja tem dono. Eu ando entre a minha igreja, eu conheço as pessoas, eu conheço. Os pastores estão na minha mão e eu ando no meio dos castiçais. Agora tem uma coisa: arrepende-te, porque se tu não te arrepender, eu vou remover o teu castiçal. Mas se tu te arrependeres, eu tenho salvação. Se tu te arrependeres, escute-me, eu tenho algo para te oferecer. Se você renunciar, se você vencer, se você chegar até o fim, eu vou te dar de comer na árvore da vida. Eu tenho uma eternidade, eu tenho um céu de glória. Ai, meu Deus do céu, eu tenho uma palavra para ti, igreja. Ainda dá tempo. Glória a Deus. Deus. Te atira. É uma igreja muito amada, querida. Era tão recepcionista, tão querida, que ela trouxe para o meio dela o espírito de Jezabel, o espírito da falsa profetisa, o espírito da idolatria. Jezabel representa a deturpação de valores de Deus com o povo de Israel. Jezabel representa a idolatria, a profanação, tudo aquilo que fere as leis do Senhor. Representava a Jezabel, mulher prostituta,
que trazia ídolos, que trazia invocações a espíritos para dentro da nação de Israel, que profanava, que tinha os seus falsos profetas que comiam da sua mão para profetizar o que ela estava mandando. Jezabel já havia morrido há muito tempo aqui, mas o espírito dela estava no meio dessa igreja. Tinha gente lá dizendo: não tem problema, isso não importa, é um pouquinho, não faz mal. E Jezabel ia entrando, a idolatria estava entrando, os irmãos já estavam tudo igual aos outros, já estavam tudo fazendo o mesmo esforço, a mesma torcida, os mesmos costumes, os mesmos padrões, a mesma forma de andar, o mesmo corte de cabelo. Esta igreja, Deus vai falar com ela também. E Ele vai dizer assim: eu conheço as suas obras, e o teu amor, e o teu serviço e a tua fé. Irmão, para. Vamos ler. Glória a Deus. Eu conheço as tuas obras. E o teu amor. Igreja de amor. E o teu serviço. E a tua fé. Mano, nós estamos falando de uma igreja desviada aqui. Mas tinha obras, tinha serviço, trabalhava. Hoje nós temos pessoas de Deus que não querem trabalhar mais, estão cansados, estão desanimados, não querem nem fazer a obra. Mas essa igreja estava desviada, mas trabalhava, mostrava serviço, corria, Glória a Jesus. tinha fé. Olha o que diz na Bíblia, não é Bíblia, irmão, não é o Isaac que está falando. Glória a Jesus. Tinha paciência, que as últimas obras eram mais do que as primeiras. Ou seja, eles começaram devagar, e diferente de Éfeso, que eles começaram bem e decaíram, essa igreja não. Ela corria mais, eles trabalhavam mais, eles faziam mais, só que eles tinham Jezabel lá dentro. Deus está dizendo para eles: continua trabalhando, continua com a tua fé, continua dedicado, não retrocede, continua assim, mas tira Jezabel. E continua com a tua paciência, continua com o teu trabalho. Eu vou dizer de novo para você entender: continua trabalhando, continua na tua fé, continua na tua perseverança, continua na tua paciência, continua fazendo isso tá bom, mas tira Jezabel do meio da tua casa, tira Jezabel do centro da tua família, tira essas coisinhas que você diz: não, isso é pouca coisa, não, isso é só uma coisinha de nada. Que a idolatria está entrando, e a profanação está entrando, e os pequenos altares estão entrando, e daqui a pouco tua família já não ora como orava mais, já não tem mais força como tinha antes. Esse espírito de Jezabel vai tirando força, vai minando o ânimo, vai enfraquecendo a fé. É por isso que o dono da obra está dizendo: remove o espírito de Jezabel. Aleluia. Eu sou um pregador pentecostal até debaixo d'água. Glória. Eu sei que dá uma mensagem que não está tão assim da gente explodir. Glória. Mas você colocou o tema, fala! Glória. Quem tem ouvido? Ouça. Glória. Vocês querem que ele fale, então fale com ele! Eu queria vir aqui profetizar carro novo, casa nova, mansão, e dizer: você vai tudo com o seu nome, irmão. Eu preciso trazer o que o Espírito Santo está dizendo. Se você está vivendo como Tiatira, te conserta. Se você está passando como Pérgamo, te reconcilia. Se você está vivendo como Éfeso, volta ao primeiro amor. Ainda dá tempo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Quinta igreja, Sardes. Que igreja? Que é o anjo da igreja que está em Sardes. Escreve isso: que tem os 7 Espíritos de Deus
Deus uma plenitude do Espírito, e tem as 7 estrelas, e os 7 Espíritos de Deus, e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vive, e está morto. Meu Jesus. Ser vigilante, e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra, pois, dos que tens recebido e ouvido, e guarda e arrepende. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás que hora sobre ti virei. Mas também pensaste algumas pessoas que não se contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disto. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Sardes. Oh, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Tinha ouvido, conhecia. Por isso Paulo escreve a Timóteo: sabe de quem se aprendeste. Que alguém que conheceu, ouviu, conheceu, teve contato. É, Jesus. Tinha aparência, bonito, andava como se estivesse vivo, falava como se estivesse vivo, pregava com propriedade, que deixava alguém até abismado e pasmado. Meu Deus, que mensagem, que revelação, que dons espirituais. Mas o dono da igreja estava olhando lá para dentro, dizendo: não está vivo. Tem jeito de vivo, mas não está vivo. Tem aparência de vivo, mas não está vivo. Parece que está vivo, mas não está vivo. Você vem na igreja, você se faz que sente, mas não sente. Você diz que está sentindo, mas não está. Você dobra o joelho, mas não sente mais nada. Escute-me, ainda há alguns entre essa igreja que não deixaram morrer. Ele está dizendo: volta, dá tempo, ainda tem o Espírito de vida. O meu Espírito está entre a igreja, a plenitude do meu Espírito. Deixa eu dizer uma coisa: ainda que alguém tenha aparência de vivo, mas não está vivo, ainda que alguém parece que está vivo, mas não está, não tem mais vida, perdeu a alegria, perdeu o gozo da salvação, ainda há esperança. Porque no livro de Salmos, capítulo 51 e verso 1 em diante, o salmista vai dizer uma oração tão linda, talvez a mais linda da Bíblia Sagrada, quando ele peca e ele sente que ele está arruinado, destruindo, e ele vai dizer: ó Deus, não retires de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me alegria da tua salvação. Aqui vai o conselho para este pregador, igreja de Sardes. Se você tem aparência de que vive, mas morreu, o Espírito de vida está aqui esta noite. Dá para você voltar. Diga para ele: Senhor, gera a vida em mim, e aquilo que tirou a vida que outrora eu tinha, meu Senhor, tira do meu meio. Eu quero voltar a viver aquilo que os meus pais me ensinaram. Eu quero voltar a viver aquilo que eu aprendi lá no início, e que hoje eu estou dizendo que não faz mal. Eu preciso voltar. Aleluia. Entre a igreja de Sardes, alguns não se contaminaram. E aí a profecia era o seguinte: estes que continuarem vivos até o fim andarão de branco comigo. Vocês vão andar em santidade comigo. Vocês vão entrar no céu e vão estar comigo. A minha graça, a minha santidade há de te alcançar. Vestes brancas fala de santidade, fala de santificação, fala de purificação. Ainda que muita gente está se contaminando, ainda Deus tem o remanescente. Deus tem o remanescente. Deus tem o remanescente. Eu vou pular a última. Vamos para a última.
Laodiceia. E eu volto na penúltima depois. Deus, aleluia. A igreja de Laodiceia era a mais perigosa de todas. Mas Jesus não a deixou de fora. Mandou a mensagem para ela também. Porque o Espírito fala. Glória a Jesus. Para quem? Tem ouvidas. E lá em Laodiceia tinha alguém que tinha ouvidos. Esta igreja era rica, abastada, forte, prepotente, orgulhosa e soberba. Dizia assim: não tenho falta de nada. Só que a mensagem para essa igreja era tão poderoso, tão forte, tão grande, que Jesus vai dizer assim: vocês estão tão cheios que não tem lugar para mim no meio de vocês. Eis que estou à porta e bato. Se ele está batendo, ele está do lado de fora. Ele se aconselha que compre ouro, purificação, santificação. Aconselho que tenha roupas novas, vestimentas. Aconselho que os teus olhos tenham colírios, porque tu não está enxergando a igreja de Laodiceia. Tu tem olhos, mas não está vendo. As tuas vestes não me agradam. A tua riqueza não me compra. Mas eu tenho uma obra. Eu tenho algo a realizar contigo, igreja de Laodiceia. Eu também não desisti de ti. Sabe por quê, igreja de Laodiceia? Porque eu também morri por ti. Eu também inverti o meu sangue por ti, igreja de Laodiceia. Talvez tenha alguém assim aqui hoje. Queira Deus que não tenha. Mas ele vai dizer assim: eis que estou à porta e boto. E aqui, irmãos, me quebrando. Porque essa igreja é prepotente. Porque essa igreja se vê pujante, soberbo, arrogante. Mas ele continua batendo. O amor dele para com essa igreja, ele continua existindo. E às vezes Deus usa profeta, e Deus fala, e a pessoa continua ali. Deus usa a mensagem, eu estou ali. E alguém diz assim: mas por que Deus não age? Ele continua batendo na porta desta igreja. E aí ele vai dizer assim: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para cobrires a tua nudez, e que unge os teus olhos com um colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo. Eu estou cobrando porque eu amo. Eu estou falando porque eu ainda amo. Aleluia. Glória a Deus. Eu não estou cobrando para matar crente. Eu estou cobrando porque eu amo. Eu estou falando porque eu amo. Eu estou corrigindo e repreendendo porque eu amo. Glória a Jesus. Do meio que eu venho. Meu avô foi pastor 40 anos. Do meio que eu venho, amor era tratar, curar. Hoje existe um tipo de amor que é tocar a mão por cima, jogar para baixo do tapete, passar a mão em cima da cabeça e dizer: está tudo certo. Só que ele corrige quem ama. Glória a Jesus. Ele trata quem ama. Não adianta a igreja cheia, Jerônimo, e indo tudo para o inferno. O importante é ser crente tratado e nós apresentarmos diante de Deus e Senhor: aqui está a igreja que me confiaste, aqui estão os irmãos que me confiaste, aqui está diante de ti. Coisa boa, igreja cheia. Mas o dono da igreja está dizendo: eu corrijo. Quem gosta de ser corrigido aqui, irmão? Glória a Deus. Glória a Jesus. Fala a verdade, irmão. Glória a Deus.
Quando fala de correção, fala de... Quem é que gostava de tomar de varada aqui? Levanta a mão. Eu já estou encerrando. Quem é que gostava? Vocês gostam de tomar varada? Hã? Castigo! Essa geração não sabe, né? A nossa não tinha celular, mas essa geração não sabe viver sem, né? O castigo dói, mas o castigo trata. É verdade. Ele está dizendo, nem sempre o remédio que eu tenho para vocês vão gostar. Eu corrijo quem eu amo. Aí ele vai dizer assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei com ele em sua casa. E cearei com ele e ele comigo. E concederei a ele que se assente comigo no meu trono, que habite junto comigo no meu santuário. Ele fala de eternidade. Até para a igreja desviada de Laodiceia, ele está dizendo assim: eu não fechei a porta da salvação. Vocês fecharam a porta e me colocaram para o lado de fora. Meu Deus. Mas a porta da graça ainda está aberta. Glória a Jesus. Você saiu, você abandonou, você se desviou. Mas o meu amor continua o mesmo. Aleluia, Deus. E eu trato. Às vezes eu uso a dor para tratar. Aí tem que dizer assim: ai, Deus não diz na Bíblia que é pela dor. Não tem, não. Não diz isso. Deus traz pela dor. Se a correção é dor, irmão. Verdade, papai. Vou mostrar para você na Bíblia, irmão. A aflição, segundo Deus, produz arrependimento. Tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Tristeza é o quê? É dor, irmão. Que tem de pregador falando abobrinha em cima do público, não é a Bíblia. Ele está corrigindo. Mas eu vou encerrar. Sétima igreja, eu volto para a igreja dele. Filadélfia. Glória. Aqui, eu creio que não tem essas outras. Lá pela Maria Regina tem. Aqui só tem Filadélfia. Glória a Jesus, aleluia. Só que deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe o que é Filadélfia? Filadélfia é pobre. Filadélfia é pequena. Tem pouca força. Mas mesmo com pouca força, ela se arrasta. Ela se esforça. Mas ela não nega o nome dele. Glória a Jesus, aleluia. A Filadélfia não nega. A Filadélfia não nega. Uma promessa para a igreja de Filadélfia: eu te preservarei, eu te guardarei na hora da tentação para vir Glória a sobre ti, Jesus. porque tu é fiel. Eu coloco a minha mão sobre ti e te guardo. Porque tu foste fiel, eu coloco a minha mão sobre ti e te protejo. Te coloca de pé, por favor. Eu estou falando nas igrejas esta noite. Eu não sei qual estágio da igreja você chegou aqui hoje. Eu não sei se você chegou aqui como a igreja de Éfeso do amor decadente. Eu não sei se você chegou aqui como a igreja de Esmirna, que está sofrendo e olha para Deus assim: Deus, eu sou um coitadinho, eu estou passando pelo fogo da aflição, da provação. Eu não sei se você chegou aqui como Pérgamo, que ainda tinha alguns ali que segurava a doutrina, ideologia de Balaão e também defendia algumas falsas ideologias mundanas. Eu não sei se você está vivendo no estágio de Tiatira, que tinha obras, que trabalhava, que tinha fé, mas que também tinha ali o espírito de Jezabel. Eu não sei se você é a igreja de Sardes, que exteriormente parecia que estava viva, mas estava vivendo morte. E hoje nós vivemos tanto isso, irmãos.
Vocês não têm ideia de como encarregado de igreja eu cuido de igreja há 13 anos. Há 13 anos eu pastoreio igreja. Você não tem ideia do que passa num gabinete pastoral muitas das vezes. Você vê por fora, alguém está com um sorrisão aqui rindo, com a paz do Senhor numa mansidão, mas só quem conhece lá dentro, só quem vê dentro das situações, vê que às vezes o sorriso por fora, mas o coração está sangrando. Às vezes está saltando por fora, mas é aparência, já está vazio e não sente mais nada. Mas hoje é noite de voltar, hoje é noite de ser cheio, hoje é noite de receber vida. Eu não sei se alguém já se afastou e se desviou da casa do Pai e o deixou da porta de fora, mas ele está dizendo: eu continuo batendo, o meu amor para contigo ainda está de pé. Agora eu tenho a última igreja, a igreja de Filadélfia, que se sente pequena, que se sente fraca, que olha diante dos outros e diz assim: eu não sou rico como Laodiceia, eu não tenho tantos trabalhadores quanto Sardes, eu tenho pouca fé, eu não sou que nem Tiatira. Mas ele está dizendo: eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras, eu conheço. Hoje é noite de quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu queria trazer uma mensagem diferente. Talvez amanhã o Mateus traga, mas eu venho trazer para você: é noite de arrependimento, é noite de voltar para a presença do Pai, é noite de reconciliação, é noite de se entregar à consagração. Deus está dizendo: eu quero que aquele que se afastou retorne, eu quero que aquele que sentiu a minha presença e hoje está vazio seja cheio. Eu quero que aquele que está coitando do pecado coloque para fora. É noite de encontro, é noite de presença. Glória a Feche seus olhos por alguns instantes. Querido e amado Espírito Santo, a tua palavra eu preguei, e ela vai e ela não volta vazia. Há 21 anos o Senhor me chamou para pregar a sua palavra. Eu sei que ela está trabalhando aqui. Fecha os teus olhos. A palavra começa a trabalhar agora. Onde precisa de renovo, Espírito Santo, renova agora. Onde precisa de fortalecimento, Espírito Santo, pelo poder da tua palavra, começa a fortalecer agora. Onde tem que ser tratado, Espírito Santo, de dentro para fora, começa a tratar agora. Tu conhece o coração, tu conhece a mente, tu anda entre os castiçais. A glória de Deus começa a pegar aqui em cima. A glória de Deus começa a se manifestar na igreja. Se você precisa de uma oração, eu convido você a vir para frente. Nós vamos estar orando. A glória de Deus começa a tomar conta agora.
Os obreiros podem me ajudar, por favor, Jerônimo. Nós vamos começar a oração. Jair, fica aqui que tu vai me ajudar, meu irmão. Eu vejo uma presença de forma de fogo muito grande nessa igreja. Algo novo está começando. O Espírito Santo está ativando um avivamento em algumas pessoas. E este avivamento começa do 3. 1, 2, 3. Amado Deus e amado Pai Todo-Poderoso, a tua presença é o que importa. O teu poder é o que importa nesta noite, ó Espírito Santo. A tua palavra, Senhor, foi pregada. Há poder na tua palavra, ó Deus Todo-Poderoso. Age em nosso meio, Pai, trazendo curas, libertação, cura física, espiritual, emocional. Vai para lá em nossas famílias, descalculiza a mente